A equipe coordenada pelo Dr. Eric Takashi, coordenador do programa de raiva no estado, se deslocou para o povoado Zé Chicão, onde foi notificado um caso de raiva. Na propriedade foram capturados 13 morcegos hematófagos, que a equipe acredita serem os transmissores da doença. Eles estavam localizados em um bueiro a 150 metros da propriedade. Isso porque eles só atacam durante a noite. São hematófagos porque eles se alimentam do sangue animal ou humano. 2 desses foram congelados para serem enviados para análise em laboratórios na capital. O restante passou por um processo de implantação de pasta para eliminação de sua população. Os trabalhos foram iniciados depois que o dono da propriedade detectou que seu animal estava com sintomas de fraqueza. E assim que o fazendeiro percebeu esse sintoma, ele procurou ajuda na GED de Bacabal. E o veterinário Vicente Almeida esteve na propriedade, onde o animal foi sacrificado para passar por análise na capital. Então, esse animal ele apresentou sintomas clínicos, né, da raiva, né, de síndrome nervosa. O veterinário aqui de Bacabal, o Dr. Vicente, ele foi lá, olhou, observou o animal, coletou material e mandou para a gente lá em São Luís para o laboratório. Lá no laboratório foi diagnosticado positivo para raiva. Então a gente já veio aqui fazer esse trabalho em cima desse foco para evitar que outros animais também acometam. Doutor, como é que foi diagnosticado assim, de forma mais precisa, o caso de raiva lá em Olho d'Água? Então, o quadro de raiva, inicialmente, ele pode confundir com várias doenças das síndromes nervosas, né? Como, por exemplo, botulismo, intoxicação, envenenamento. Então, o médico veterinário ele vai olhar os sintomas clínicos para jogar a possibilidade de ser uma doença nervosa. Nessa que ele joga para esse lado da síndrome nervosa, ele vai coletar material. Lá ele coletou o cérebro do animal que morreu, né? E o material para botulismo, que é conteúdo ruminal, alça intestinal, fígado, baço. E logo no diagnóstico da raiva, que é geralmente a primeira etapa que a gente faz para a síndrome nervosa é raiva. E no exame de raiva deu positivo, então a gente já fechou o diagnóstico como positivo para raiva. E com isso a gente veio fazendo as ações para cima da doença raiva. Então, como é que acontece a questão da transmissão da raiva para esses animais? Então, a raiva ela é transmitida pela saliva do animal que tem a doença, certo? Então, nesse caso lá específico lá dessa propriedade, o proprietário relatou que alguns animais estavam sendo agredidos por morcego. Então, o morcego é um dos animais que transmitem a raiva, aqui no Maranhão principalmente. Então, outros animais, como raposa e guaxinim, também passam, né? A raiva é uma doença exclusiva dos mamíferos. Então, todo tipo de animal que mama quando pequeno, ele pode transmitir a raiva. Então, nesse caso lá, como houve um relato de agressão de morcego, a gente fez o trabalho em cima de captura de morcego. A gente achou uma bueira perto da propriedade, questão de 150 metros da propriedade, e a gente olhou os morcegos lá. Então, a gente capturou uma colônia de 13 animais, a gente capturou os animais, 2 a gente está levando para fazer exame laboratorial e 11 a gente passou a pasta vampiricida. Doutor, qual risco ao ser humano pode causar a raiva? Então, a raiva ela é transmitida por mamífero. E nós somos mamíferos, né? Então, a gente pode ser contraído pela raiva. A gente pode pegar a raiva e a raiva tem uma característica, ela não tem cura, né? Existem algumas pessoas no mundo que conseguiram ser tratadas, mas não é algo, não existe um protocolo específico para isso, né? A letalidade dela ainda é considerada de 100%. Então, o problema é, a pessoa que teve contato com o vírus e não fez o tratamento inicial, ele vai morrer. Então, como é que acontece? A raiva, ela, para poder se instalar, ela leva até 1 mês para se instalar no ser humano, né? Então, nesse período de 30 dias, se a pessoa tomar o soro, tomar a vacina, ela não vai contrair a raiva. Por isso, nosso cuidado, a nossa preocupação da pessoa que teve contato com o animal doente relatar isso para a gente, para que ela possa ser indicada ao posto de saúde, ao hospital, para poder fazer esse tratamento. Doutor, se por acaso esse animal viesse ao abate e a pessoa que comeu a carne desse animal que estava infectado, ele poderia também contrair a raiva? Então, nessa questão da transmissão comendo a carne do animal raivoso, não teria tanto problema, porque a raiva ela vai se instalar no sistema nervoso. Então, assim, se a pessoa comeu o cérebro do animal, sim, ele poderia contrair a raiva, né? Ou então se ela tivesse contato com a saliva. O problema é que quem que vai confiar em comer, né? É igual o animal que morre com veneno de cobra. Eu posso comer a carne? Pode. Eu não posso comer o fígado, os rins e o pulmão. Mas ninguém confia, né?
Então, assim, o problema da carne clandestina não é somente a questão da raiva. Outras doenças que podem ser transmitidas por consumir carne clandestina. Por exemplo, o botulismo. Se o animal morreu de botulismo e eu comer aquela carne, eu posso morrer de botulismo. Então, a gente tem que estar esperto para isso, né? Da questão da carne clandestina também. Na questão da raiva, não teria tanto problema. Mas o problema é como essa carne foi processada, entendeu? Doutor, a fazenda lá onde foi encontrada esse caso de raiva, a questão de vacinação dos animais, estavam tudo ok, a documentação deles? Sim, eles estavam ok. É um proprietário que ele vem com a GED, trabalhando com a GED já há um tempo. Então, assim, ele comunicou a GED, relatou o problema que ele tinha e foi orientado à vacinação da raiva, porque a raiva ela não é uma vacinação obrigatória, ela é uma vacinação que a gente faz quando acontecem esses episódios, né? Não tem a necessidade de sair vacinando todo mundo. Então, nesses episódios de foco, a gente faz a vacinação dos animais no foco e no perifoco, para evitar que a doença se alastre, né? Então, a gente faz esse bloqueio viral. Ela não é uma doença contagiosa, é uma doença somente infecciosa. Porém, se eu não ficar com esse monitoramento vacinal em foco, o vírus fica circulante e ele pode ser transmitido através de outros animais como cão, gato, morcego, raposa e guaxinim para outros animais. Esse que é o nosso problema. Doutor, agora para finalizar, é também que importante que as pessoas que têm as suas propriedades, têm o seu gado, também trabalhem em parceria com a GED. O proprietário, o criador, ele tem que entender que a GED é uma parceira. A gente está aqui para ajudar, para fazer com que ele melhore a sua produtividade, certo? Além da gente também estar trabalhando com saúde pública, porque a raiva, como ela é transmitida para o ser humano, ela é uma doença de saúde pública. Então, a gente tem que estar entendendo isso. A GED trabalha em conjunto com a saúde, que é parceira também do criador. Então, todo criador que tiver problema com o animal que está morrendo, ele tem que comunicar a GED, para a gente saber o que se trata. Porque pode ser uma doença contagiosa, né, que pode ser transmitida para o ser humano. E também vale lembrar que a gente tem que entender o seguinte: os animais silvestres, eles transmitem a raiva. Então, a gente não pode estar continuando com queimada, continuando com desmatamento, porque a gente força que esses animais silvestres procurem abrigo e comida na nossa propriedade. E, com isso, a gente vai ter problema com raiva transmitido por animais silvestres, assim como o morcego, a raposa, o guaxinim, entre outros animais, macaco. Então, a gente tem que parar com essa cultura de criar animal silvestre, com essa cultura de fazer caças ilegais, porque às vezes eu posso matar um animal e com esse animal que eu matei, eu deixo de alimentar um animal silvestre e ele vai procurar comida dentro da propriedade, atrás dos animais que a gente cria. Então, a gente tem que entender isso, né? Parar um pouco com essa questão desse desgaste ecológico, porque com isso a gente vai fazer com que os animais silvestres adentrem a nossa propriedade, trazendo a raiva. O calendário de vacinação foi antecipado na cidade por conta do foco identificado. As autoridades da saúde afirmam que tudo está controlado e que a população não precisa se preocupar, e ressaltam a importância dos fazendeiros trabalharem em união com a GED. O caso de raiva é um caso grave, sério, mas que quando o proprietário, os trabalhadores informam a instituição da GED, logo em seguida, como nós tivemos aqui, um trabalho muito bom da AGED, inclusive deslocando profissionais, como o doutor Takashi, vindo de São Luís para fazer também esse levantamento lá na área. A própria equipe da AGED esteve presente na propriedade, logo com o diagnóstico em mãos. O senhor gestor Vicente, que é o gestor da AGED regional, entrou em contato com a nossa Secretaria de Estado da Saúde, que é com a Regional de Saúde, que tem sede aqui em Bacabal também, e, em parceria, a gente logo começou as ações de prevenção, como imunizar os profissionais que fazem o manejo do gado, como imunizar os animais de pequeno porte, inclusive a campanha canina antirrábica e a felina começa agora em setembro, e com um diálogo com a prefeita e secretária de saúde do município, que foi o Dago das Cunhães, a gente conseguiu antecipar logo essa campanha de imunização, para prevenir que esses animais de pequeno porte possam vir a ter raiva e, por ter mais presença perto dos humanos, transmita aos humanos. Então, esse trabalho todo, em conjunto, em equipe, em parceria, ele é extremamente importante. É um caso, hoje, na nossa região, é um caso isolado, mas que todas as ações cabíveis já foi tomado, tanto pela Secretaria de Saúde do Estado, como pela AGED, como pelos profissionais dessas instituições. E a gente também deixa para a sociedade esse apelo para que nessa campanha agora de setembro, contra a raiva felina e canina, que todos levem seus animais para vacinar. Não esperem apenas o poder público ir atrás.
ou vai ter vacina para todos os animais. Nos postos de saúde, as equipes de epidemiologia vão fazer esse trabalho na zona rural, na zona urbana. Então, é uma doença grave, uma doença que mata, que não tem cura para o ser humano, então nós temos que ter esse trabalho de prevenção. Quanto a todas essas ações, a gente agradece essa parceria tanto da AGED como da Secretaria de Saúde do Estado, da Coordenação de Zoonose, na pessoa da doutora Munira, que imediatamente a gente conseguiu controlar esse foco. Houve a pesquisa e vamos dar início a esse trabalho de prevenção. A gente convida toda a sociedade para participar intensamente dessa campanha que vai iniciar agora em setembro para cães e gatos. Michel, tem alguma punição para pessoas, como no exemplo da de Olho d'Água, que teve o gado confirmado com raiva? Tem alguma punição quando não é notificado para a AGED? Olha, ter punição para o proprietário, propriamente, não. No entanto, um proprietário que tem seu rebanho, que apresenta essa doença e que não notifica, ele vai perder economicamente, ele perde. Isso deve ser uma punição para ele, perder economicamente seu rebanho. Mas o que nós conversamos, que nós vemos, que profissionais da saúde são obrigados a notificar essas doenças. E todos esses proprietários, praticamente, têm contato com seus veterinários, seja pela AGED, seja particular, e esses profissionais são obrigados a notificar um caso desse. Porventura, se não ocorrer, o profissional é punido, mas o proprietário só se houver morte humana.